Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas avasculares, ok? As plantas avasculares, elas foram por muito tempo consideradas de um filo, né, que nós chamamos de briófitas. Mas a classificação que nós vamos adotar hoje na verdade, as plantas avasculares, elas participam de 3 filos, tá? E o maior desses filos seria o filo das briófitas, ok? Então, a gente conversa um pouquinho mais na frente. O que seriam essas briófitas? Então, as briófitas são plantas pequenas, né? Plantas extremamente pequenas, que vão viver em ambientes úmidos e sombreados, simplesmente pelo motivo de que, para se reproduzir, essas plantas elas necessitam de água. Então, a gente vai ver um pouco mais na frente que o gameta masculino dessas plantas avasculares, elas possuem um flagelo e necessita de água ali para que haja uma locomoção, ok? Então, a própria palavra brion, né, quer dizer musgos. Então, essas plantas avasculares, elas muito consideradas como musgos, tá? Elas têm um portezinho muito pequeno, muitas delas chegam apenas a ter 5 centímetros, uma das maiores, né? Então, elas possuem essa capacidade muito pequena simplesmente pelo fato de não terem vasos condutores de seiva. E é por isso que elas são chamadas de plantas avasculares. E aí, Cleiton, como é que elas vão se nutrir? Elas vão se nutrir através de um processo chamado de difusão, onde o nutriente que estava nessa célula passa para esta célula, que vai passar para esta, até que toda a planta ela se distribua com nutrientes, ok? Então, esse é o fenômeno de avascularização, né? Que é acometido a nutrição através do processo de difusão, ok? Basicamente, esses musgos eles vão formar densos tapetes sobre rochas, troncos de árvores, né? Pouquíssimas dessas plantas vão viver em água doce, ou seja, são ducícolas, e nenhuma dessas plantas elas vão ser ali de ambientes marinhos. Então, é muito mais comum a gente ver os musgos em ambientes úmidos e terrestres, né, lógico, do que em ambientes aquáticos, tranquilo? Basicamente, a estrutura ali de uma planta avascular, ela vai ser formada por um gametófito, que é a fase haploide, ou seja, só tem a metade dos cromossomos, ok? E um esporófito, que é a fase diploide, ou seja, tem o total de cromossomos. Nas briófitas, o gametófito vai ser a fase permanente. Então, é a fase em que vai permanecer em todo o período de vida. E o esporófito vai ser temporal. Então, de tempos em tempos, o esporófito ele surge para reprodução, ok? Nos demais filos das plantas, os vasculares, né, as plantas vasculares, elas vão ter o contrário. O esporófito é a fase permanente e o gametófito seria a fase temporal, a fase que de tempos em tempos surge, ok? Então, essa é uma grande característica das briófitas, das plantas avasculares, que é o gametófito ser permanente. E aí, a gente nunca fala que uma briófita, né, uma planta avascular, ela vai ter raiz. Ela, na verdade, tem rizóides, porque são estruturas muito sensíveis, muito pequenininhas. Elas não têm um caule, elas teriam um cauloide, porque também são estruturas muito sensíveis, muito pequenas. Elas não possuem folhas, possuem ali filóides, ok?
E na região do esporófito, nós vamos ter basicamente a haste e uma cápsula que vai guardar os esporos, ok? E aí, gente, agora sim, na nossa classificação, as plantas avasculares vão ser formadas por 3 filos, que é o filo briófita, ou filo dos musgos, tá? O filo hepatófita, ou também das hepáticas, que são estruturas ali um pouco mais, plantas, né, um pouco mais difíceis de serem encontradas, e o filo dos anterófitos, que são os antóceros, certo? Esses antóceros, eles vão produzir o que nós chamamos de um esporófito um pouco diferente, por exemplo, das briófitas, ok? Basicamente, as plantas avasculares, elas vão se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Só que a forma assexuada não acontece em todas os filos de plantas avasculares. Por exemplo, a reprodução assexuada acontece através do processo de fragmentação. O processo de fragmentação vai ser muito comum em hepáticas, ok? Porém, pouco comum no filo briófita, por exemplo, nos musgos. Tranquilo? Já a reprodução sexuada e o ciclo de vida desses indivíduos é muito simples e é muito fácil de ser entendido. Então, vamos lá. Vamos iniciar nos esporos. Vejam, os esporos, eles germinam, formando o que nós chamamos de protonemas. Esses protonemas vão dar origem aos gametófitos jovens, lembrando que nas plantas avasculares, os gametófitos é a fase permanente. Normalmente, esses gametófitos, eles são dioicos. Isso significa dizer que eles possuem sexos separados. Existe ali o gametófito feminino e o gametófito masculino, ok? Então tá aqui, ó, macho e fêmea. No gametófito masculino, nós temos uma estrutura chamada de anterídeo. E o anterídeo produz células reprodutivas chamadas de anterozoides. Esses anterozoides possuem um flagelo para natação. Daí é que vem a característica das briófitas necessitarem de água para a reprodução. Tranquilo? Porque é necessário o nado ali dos anterozoides para chegar até a oosfera. No gametófito feminino, existe uma região chamada de arquegônio. Este arquegônio produz células reprodutoras femininas chamadas de oosferas, ok? Quando os gametófitos estão maduros, os anterídeos nos gametófitos masculinos e o arquegônio nos gametófitos femininos começam a produzir as células ali reprodutoras, certo? Quando o anterozoide viaja até um arquegônio, ele consegue fecundar aquela planta, certo? E surge, a partir dessa fecundação, dentro do arquegônio, o esporófito. Esse esporófito se nutre através do gametófito, certo? Então, ele é nutrido através do gametófito e ele se desenvolve. Ao se desenvolver, esses esporos produzem ali, através de um processo de meiose, ou seja, de divisão celular reducional, esses esporos.
E já que eles se reproduziram através de meiose, o que é que acontece? Acontece a formação de novos gametófitos haploides, certo? Que quando fecundam, surge um esporófito diploide que faz ali sucessivos processos de meiose, formando esporos novamente haploides. Então, o ciclo de vida e reprodutivo das plantas avasculares é basicamente esse. Recapitulando, os esporos que são haploides, ou seja, tem metade dos cromossomos, eles germinam, formando os protonemas e os gametófitos jovens. As plantas avasculares são dioicas, ou seja, existe o macho e a fêmea. Esses gametófitos já maduros, quando fêmeas, produzem o arquegônio com as zoosferas. Em anterídeos, vão produzir, nos gametófitos masculinos, vão produzir os anterídeos com as células anterozoides. Quando ocorre a fecundação no arquegônio, o que é que acontece? A célula ela passa de haploide para diploide e surge o esporófito, que é nutrido pelo gametófito, certo? Esse esporófito vai produzir, através de sucessivas meioses, os esporos e o ciclo se repete. Tranquilo? Então, gente, era isso que a gente tinha para hoje. Muito obrigado e até a próxima.